Auroras sob os pés, apresentado por ciência na NASA. Brilhando verde e vermelho, cintilando hipnoticamente no céu noturno, a aurora boreal é uma maravilha de se ver. Observadores do céu de longa data dizem que é o maior espetáculo da Terra. Pode ser o maior espetáculo na órbita da Terra também. A cerca de 400 quilômetros acima do nosso planeta, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional desfrutam de uma vista única das luzes polares da Terra de perto e pessoalmente. Podemos realmente voar para as auroras, diz o astronauta Don Pettit, engenheiro de voo da Expedição 30 da ISS. É como ser encolhido e colocado dentro de um letreiro de neon. As auroras são causadas pela atividade solar. Rajadas de vento solar e ejeções de massa coronal atingem o campo magnético da Terra, sacudindo a camada protetora de magnetismo do nosso planeta. Isso faz com que partículas carregadas chovam sobre os polos, iluminando a atmosfera onde atingem. A física é semelhante ao que acontece no tubo de imagem de uma TV colorida. As partículas que chegam são guiadas pelo campo magnético da Terra para um par de regiões em formato de rosquinha, chamadas ovais aurorais. Há uma ao redor do Polo Norte e uma ao redor do Sul. Às vezes, quando a atividade solar é alta, as ovais se expandem e a estação espacial orbita bem através dela. Foi exatamente isso que aconteceu no final de janeiro de 2012, quando uma sequência de poderosas explosões solares desencadeou um show de luzes que Pettit disse que não esquecerá tão cedo. As auroras podiam ser vistas tão intensamente quanto as luzes da cidade na terra abaixo, e até mesmo durante o dia e a noite, terminadoras do nascer e do pôr do sol. Foi simplesmente incrível. Pettit é um astrofotógrafo habilidoso. Ele e outros membros da equipe gravaram as exibições em vídeo, produzindo imagens que as autoridades dizem ser algumas das melhores já tiradas da órbita da Terra. Os vídeos capturam toda a gama de cores da aurora: vermelho, verde e muitos tons de roxo. Esses tons correspondem a diferentes transições quânticas em átomos excitados de oxigênio e nitrogênio. A cor precisa em qualquer altitude depende da temperatura e densidade da atmosfera local. As auroras vermelhas chegam até a nossa altitude, 400 quilômetros acima da Terra, diz Pettit. Às vezes, você sente que pode alcançá-los e tocá-los. As emissões verdes, por outro lado, tendem a ficar abaixo da estação espacial, ele diz. Elas se movem como um tapete felpudo vivo de luzes. Nós voamos bem sobre eles. Surpreendentemente, Pettit não acha isso perturbador. Não é desorientador ver auroras sob os pés, ele diz. Talvez seja porque estou aqui há tanto tempo. O que ele acha desorientador são os meteoros. Ocasionalmente, vemos um meteoro queimando na atmosfera abaixo, e isso parece estranho. Você deveria estar olhando para cima em busca de meteoros, não para baixo. Por mais maravilhosos que sejam esses lugares, Pettit já viu melhores. Ele foi o oficial científico da Expedição 6 da ISS, em 2003, quando as auroras eram ainda mais fortes do que agora. Mas esta expedição ainda não acabou, ele ressalta, esperançoso. De fato, mais auroras estão por vir. Após alguns anos recentes de silêncio profundo, o Sol está acordando novamente. A atividade solar agora está em tendência de alta, com o máximo esperado para o início de 2013. Isso significa que o maior espetáculo na Terra e na órbita da Terra está prestes a ficar ainda melhor. Para atualizações e mais vídeos excelentes da estação espacial, fique ligado em science.nasa.gov.